Fala galera, estamos aí com a aula número 20 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Agora que nós temos campos no nosso banco de dados, o que precisamos é ter certeza que todos os campos não tenham informação inválidas, como por exemplo um caractere em um campo numérico. E para isso nós precisamos validar as informações que estão sendo imputadas no nosso banco de dados. E o Rails ele já provê diversos validadores para isso. Então o que nós vamos fazer nessa aula é inserir as validações no modelo RESP, alterar alguns métodos no create e no update, e no form vamos mostrar as informações dos erros para os usuários. Antes de abrir o nosso modelo, a gente pode dar uma olhada lá na API do Rails para ver quais os tipos de validações que nós podemos fazer. Vou vir aqui, API. A gente pode botar assim, ó, validates, e aqui tem um monte de validates. Por exemplo, vamos pegar uma aqui, essa aqui. Validates numericality of. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o campo é numérico, né? O length, a validação do tamanho do campo, a quantidade máxima permitida que o campo pode ter, a quantidade mínima que o campo pode ter. Outra aqui pode ser validates presence, confirmation, né? Se ele tem que ter o campo de confirmação, como por exemplo password e e-mail. Validate presence, né? Esse campo é obrigatório, então a presença dele é obrigatória, né? Vários tipos de validações o Rails ele provê para a gente. Então vamos abrir aqui o nosso modelo, vamos aqui no editor, View, não, Models, RESP, e a gente vai colocar as nossas validações aqui. A primeira delas vai ser o seguinte, a gente vai validar quais campos são de presença obrigatória. Então nós vamos escrever assim, validate name stuff duration e o prepare mode. E todos eles presence true, ou seja, eles são obrigatórios. Na coluna de ingredientes e na coluna de modo de preparação, a gente vai colocar também a quantidade de caracteres que pode ser utilizado. Então nós vamos utilizar o validates length of de quê? Do stuff com o máximo de 200 caracteres. E a gente vai utilizar a mesma validação para o campo prepare mode. Só que eu vou botar um pouquinho maior, vou deixar 300 caracteres. A outra validação a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar na coluna calorias, né? A presença dela é obrigatória e o valor tem que ser igual ou superior a 0. Então vamos botar assim, validates numericality of de quem? Do calories greater than or equal to 0. E presence vai receber true. Legal. Greater. Aqui. Beleza.
Outro formato do campo vai ser o poster, né? Dizendo que a gente só pode aceitar se for GIF, JPEG e PNG. Então a gente vai fazer assim, ó, validates format of de quem? Do poster with, e aqui eu peguei um exemplo lá na própria API do Rails, que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma expressão regular, qualquer palavra que ele vai aceitar aqui, né? Ponto GIF, JPEG, PNG, ele dentro de um grupo, né? Então ele vai aceitar qualquer coisa que for que case com ponto GIF ou ponto JPEG ou ponto PNG. E a mensagem vai ser utilizar somente arquivos JPEG ou PNG. Beleza. Agora a gente vai validar o campo kind. Então vai ser validates format of também. Não, desculpa. Agora a gente vai criar uma validação para o campo kind, usando uma constante em Ruby como uma opção de escolha. A gente vai passar uma opção para a pessoa escolher, né, o tipo, né, de receita que ele está fazendo. Então vamos fazer assim. Kind, uma constante em Ruby é sempre em letra maiúscula, vai receber W. E aqui a gente vai passar o que a gente quer. Carnes, aves, com espaço, tá? Peixes, aves com, a gente tá aqui, peixes, massas, saladas e doces, por exemplo. Passamos, e agora a gente vai botar aqui o validates inclusion of do campo kind in kind. Aí vocês vão ver como é que vai ficar isso lá no nosso formulário. E agora a gente precisa alterar aqui a nossa partial para ela receber essa opção, né, de escolha do campo kind. O que a gente precisa fazer agora é alterar a nossa partial para que a opção do campo tipo ele gere o nosso combo box. Então vamos lá em views, recipe. E está aqui a nossa partial. Aqui, text field, do kind, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai mudar de text field para select. É com esse select, né, do tipo select, que ele vai gerar o nosso combo box. Então o campo é o kind, o modelo recipe, a constante kind, né, tem uma constante kind no modelo recipe, o prompt, escolha sua opção, vírgula, e mantém a classe do form control. Então tá tudo aqui bonitinho, salvei. E antes de começar a testar no browser, a gente pode testar as nossas validações lá no console. Então vamos abrir lá o console para ver como funciona as validações. Estamos aqui no terminal, vamos abrir o console. Rails C. Beleza, carregou. Agora a gente vai criar uma instância do recipe. Vamos botar assim, r igual a recipe.new. Legal. Agora a gente vai testar se qualquer objeto no modelo é válido, né, antes mesmo de salvar no banco de dados. E para isso a gente utiliza o método valid. Então bota assim, ó, r.valid com o interrogação,
Porque o interrogação, né, ele dentro do método valid de interrogação, ele retorna um booleano. Então ele faz a pergunta, é válido ou não? Ele vai retornar true ou false. No nosso caso, é false. Por quê? Porque como nós temos agora validações, né, essas validações não foram satisfeitas. E uma vez que a gente chamou o método valid, ele vai executar todas as validações contidas no nosso modelo, e se pelo menos uma não for atendida, esse método ele vai retornar falso e vai armazenar esses erros num outro objeto coleção chamado errors, que a gente pode acessar assim, ó, r.errors. E aqui, ó, ele coloca todos os erros aqui dentro. Por exemplo, ó, o nome não pode ser branco, né? O stuff também não, a duration, o prepare mode, calories é um número, poster também tem que utilizar esses arquivos aqui, e um monte de outras e um monte de outros erros que a gente pode acessar a coleção. A gente pode acessar essa mensagem completa, a gente pode fazer assim, ó, r.errors full messages, né? Ele não passa o campo, só passa os erros, né? A gente pode ainda melhorar um pouquinho mais a legibilidade, que a gente pode passar assim, full messages ponto to sentence. E aí ele coloca, né, a sentença sem estar dentro de uma lista para gente. Para pegarmos uma mensagem de erro referente a apenas um campo, a gente pode fazer assim, ó, r.errors de quem? Vamos ver aqui do name, né? E aí ele só retorna o erro daquele campo. Se tentarmos salvar o objeto no banco, ele vai retornar falso. E isso acontece porque quando a gente tenta salvar ou criar um novo objeto do modelo, as validações elas são executadas automaticamente. Se uma delas falhar, uma mensagem de erro vai ser gravada na coleção errors do modelo. E se essa coleção tiver qualquer tipo de mensagem, o Rails ele não permite que seja gravado no banco de dados e retorna falso. Bom, agora que a gente já viu como é que funcionam as validações no Rails, vamos abrir o nosso arquivo recipes controller, porque a gente vai querer alterar a nossa action create para refletir as nossas validações. O que a gente quer é o seguinte, vamos voltar aqui para o editor. O nosso modelo eu fechei também, e a gente vem aqui no controller, recipes controller. Legal. Vamos aqui no create. Né? O que a gente quer? A gente quer que, se tiver tudo ok no nosso modelo, ele vai ser salvo no banco. Se não, ele renderiza novamente o nosso form, né, new, para que seja populadas as informações corretamente. Então vamos fazer assim, ó. Def create. Aqui. Def create. Recipe está recebendo lá os parâmetros. E se @recipe.save, né, se for tudo certinho, ele vai salvar no banco de dados e vai redirecionar para o recipe. Aqui, por favor, redirecionou para o recipe. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai dar o render, ou seja, ele vai renderizar novamente quem? Nossa action new. Isso aqui eu posso tirar. E beleza. O end aqui e vou fechar o end do método. Salvei. Então ele vai receber essas informações, vai tentar salvar no banco. Se salvou bonitinho, redireciona para o próprio recipe. Se não, ele vai renderizar de novo o formulário, né, para poder imputar as informações novamente. Então vamos agora voltar aqui no browser. Estamos aqui no browser. Vamos dar um refresh. E vamos criar uma nova receita. Vou passar pelos campos vazios, né? E o que vai acontecer é que a view é novamente renderizada. Porém, não vai ser exibido nenhum tipo de mensagem por usuário do que aconteceu. Então veja,
vou dar um create recipe, ele chamou novamente a nossa view. Exatamente o que a gente mandou fazer lá no nosso controller. Só que é bom passar essa mensagem para o usuário do que aconteceu. Então, o que a gente precisa fazer é passar uma coleção de erros para que o usuário saiba o que aconteceu. Nesse caso, o que a gente vai fazer para que isso aconteça? A gente vai lá na nossa partial, aqui, e dentro do form for, aqui dentro, logo aqui abaixo, a gente pode inserir o código para mostrar os erros. A gente pode fazer assim, ó, uma tag do Rails, @recipe, .errors, .full messages, .to sentence. Beleza. Salva. Volta no browser. Vou criar de novo vazio. Ó, passou aqui pra gente, né, as informações dos erros, né? Ela agora está renderizando a coleção, está dando um feedback para o usuário. Só que essa visualização não está muito legal, né? A gente pode dar uma melhorada utilizando um dos componentes lá do Bootstrap, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o componente alerta, né? Que vai ficar bacana. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode vir aqui, ó, Bootstrap, componentes, alertas. Aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente vai botar um alerta danger. Então ele vai ficar em vermelhinho. A gente vai utilizar exatamente essas divs aqui. A gente pode fazer da seguinte maneira. Vamos voltar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um L aqui. Uma unordered list, para ele ficar uma listinha, né, bonitinha. Aqui. E aqui vai entrar a div aqui em cima para ficar bacana. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no Bootstrap, eu vou copiar essa div aqui que eu quero, Ctrl C, volto aqui na partial, dá um Ctrl V, div, tal, isso aqui a gente deleta, essa div aqui vai lá para baixo, aqui, ó. Aqui eu vou identar, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, vou criar um full messages ponto it, fazer um iterador, né? Para iterar pelos erros. Passando aqui um m de message. Legal. Só que aqui não vai ter igual, porque isso aqui é um bloco, eu não quero que isso aqui apareça lá no nosso HTML. O que eu quero que apareça é isso aqui, um LI. Vou fechar o LI. E aqui dentro, uma tag do Rails com a mensagem, com o M. Aqui. Vou escrever mensagem, né? Fica melhor. Message. Beleza. O LI está aqui. Vou fechar o bloco and salvo. Ajusto aqui. Beleza. Volto aqui no browser. Tento criar de novo. Ó, bem mais bonito, né? Bem mais legal. E para deixar o código mais limpinho ainda, mais bonito, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar toda essa informação aqui, ó, tira daqui, cola aqui, vamos salvar ela como uma partial dentro de layout chamada errors.html.rb. Não pode esquecer do underscore na frente. Salva. Vamos aqui no form e vamos mandar renderizar a nossa partial dentro de layouts /errors.
Beleza. Salva. Vamos voltar aqui no browser. Vamos executar novamente. E tá aí, ó, nossos erros sendo mostrados bonitinho, né? Agora, o que a gente precisa fazer é alterar a nossa action update. Porque da mesma maneira que a gente fez com o create, a gente vai colocar uma condicional e vai verificar se existe erro ou não no momento da edição do filme. Se tiver tudo ok, ele vai dar o update, grava as alterações no banco de dados. Se não, ele redireciona novamente para aquela receita ser editada, né? E vai mostrar os erros que ocorreram. Então, vamos voltar aqui no nosso editor. Vamos aqui em Recipe Controller. Vamos lá no Update, que está aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Não muda nada aqui. Paramos ID. Vamos botar aqui o if recipe.update. Ele vai ser redirecionado para o recipe. Se não, a gente coloca um else. O que ele vai fazer? Ele vai renderizar, dar o render do quê? Do edit novamente. Fecha aqui, salva e beleza. Vamos agora voltar aqui, vamos dar um cancel. Vamos numa receita, vamos aqui na salada e vamos tentar editar. Aqui, ó. Não sei se vocês repararam, mas tem uma pequena inconsistência aí. Veja que no momento que a gente está editando a receita, a gente ainda nem começou a editar e já aparece uma barra de alerta vazia aqui, né? Isso está acontecendo por quê? Porque a nossa div sempre vai ser renderizada no HTML, mesmo que não tenha erro, né? O que a gente precisa fazer é ter uma condicional para verificar se os erros existem ou não. E, nesse caso, tem um método no Rails chamado any. E é ele que verifica se existe algum erro na hash errors, né? E se houver erro, nós vamos renderizar a div com alerta. Se não, não renderizamos nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na nossa partial de erros e vai fazer isso aqui, ó. O tagzinho do Rails. Tirar o igual, porque eu quero um condicional só. If recipe.errors.any, ou seja, ele faz uma pergunta. Existe algum erro na variável de instância @recipe? Ela está com algum erro lá na collection errors? Se tiver, então renderiza isso tudo aqui para mim. Se não, não tem um se não, é simplesmente o end. E ele não vai renderizar nada. Salva. A gente volta agora aqui para o browser. Vamos dar um refresh aqui na página. E ó, beleza, sumiu. Vou até mostrar de novo. Volto aqui no ReceitaNet. Vamos tentar editar. Vamos aqui editar. Então aqui vamos tentar editar agora a salada, né? Vou deletar isso aqui e vou mandar ele dar o update. Stuff can be blank, né? Os ingredientes não podem ser vazios, e o poster utilizar apenas arquivos JPEG ou PNG. Mas o nosso poster está utilizando arquivo JPEG. Ah, já sei o que pode ter acontecido. Vamos voltar lá no nosso validador. Validates format. Ó, aqui, ó. Eu falei JPG e aqui tem que ser JPEG. Então vou salvar aqui. Volto aqui no browser. Vou cancelar. Vou tentar editar novamente. Aqui. Edita. Vou apagar. E agora ele só deve dar o erro aqui no ingrediente. Vou dar um update. Está aqui. Stuff can be blank. Se eu colocar novamente a informação, update, tudo funcionando do jeito que a gente queria. Beleza. Voltar aqui para a receita
E depois de todas essas validações e alertas, a gente vai colocar essas alterações no Git. Voltar no terminal, sair do console, git add ponto, git status, tá aí o que alteramos hoje, git commit -m, criando validadores nos modelos. Beleza? Git push Heroku master. Terminou. Vamos abrir agora a nossa aplicação lá no Heroku. Beleza? Mesmo teste aqui. Tentar editar. Vou retirar. Update. Não funciona. Vou voltar. Criar uma nova receita. Tentar zerar, gerar tudo vazio. Create. E ele não vai deixar. Beleza, tudo funcionando do jeito que a gente queria.